Este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E o Estatuto da Metrópole, sancionado no dia 13 de janeiro de 2015, visa garantir e promover o planejamento, a gestão e a execução de políticas públicas em regiões metropolitanas. E para alcançar esse objetivo, ele prevê ações voltadas para a integração entre município, estado e governo federal. São contempladas pela lei questões relacionadas ao transporte público, saneamento básico, habitação e destinação final do lixo. Mas será que essa legislação tem dado conta dos dilemas de uma cidade partida, de uma metrópole muitas das vezes marcada pela exclusão social? Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Thiago Rochino. Ele é pesquisador e professor do Núcleo Curitiba, do Observatório das Metrópoles. Então, vamos conversar com ele ao vivo pela internet. Thiago, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo certo. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde. Para a gente começar aí diferenciando, o que caracteriza uma metrópole quando comparada a uma cidade, um município convencional, Thiago? Então, a principal questão da metropolização brasileira é essa de que a cidade real, a cidade vivenciada, experienciada pelas pessoas nos seus movimentos cotidianos, na sua busca por serviços, por trabalho, por oportunidades de estudo, extrapola hoje em muito a fronteira político-administrativa, né? Quer dizer, o limite dos nossos municípios hoje não expressa a cidade real, que vai muito além dessa divisão que acaba se tornando uma ficção. O Estatuto da Metrópole, então, tenta hoje dar, de alguma forma, de forma atrasada, em certa medida, uma resposta para esse descompasso entre cidade real e cidade imaginada, cidade política administrativa. Você está dizendo muitas vezes acontece nas chamadas cidades dormitório, né? Tem cidades que não geram renda, não geram empregos, então muita gente acaba se deslocando para outras cidades um pouco maiores, mais desenvolvidas economicamente muitas vezes, voltam para o seu município, né? Só passa esse limite imaginário aí de um município para poder fazer suas atividades de família e tudo mais, mas para trabalhar mesmo tem que sair, tem que fazer, então essa integração é fundamental. Então, a partir do Estatuto, né, a gente já teve a aprovação em janeiro, já passaram-se aí uns bons meses. O que a gente vê já de encaminhamentos ou não em relação ao que está previsto lá no Estatuto da Metrópole? Bom, a primeira questão é que o Estatuto da Metrópole é uma lei, como uma lei não vai conseguir certamente dar conta de toda a diversidade, de toda a realidade desses problemas em nível nacional. O que ele traz de bastante positivo, em primeiro lugar, são critérios agora técnicos para a instituição de novas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, né? Hoje o Brasil conta com mais de 60 unidades dessa categoria que não expressam a dinâmica real desses movimentos pendulares, por exemplo, que você comentou, né? Nós temos uma verdadeira hipertrofia das metrópoles brasileiras, né? A forma como elas estão delimitadas vai muito além do território que é, de fato, um território metropolitano na sua vivência diária, né? Uma segunda questão que avançou bastante na definição agora do Estatuto da Metrópole é uma estrutura mínima de governança interfederativa. Qual era o principal gargalo, a principal dificuldade que os consórcios públicos, por exemplo, não resolvem, né? É você conseguir colocar todas essas autoridades, todos esses políticos, esses prefeitos e esses órgãos de planejamento e gestão numa mesma instância, numa mesma mesa, para dialogar e conseguirem estabelecer acordos que sejam cumpridos, que não sejam rompidos de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, né? Agora, com essa ideia de uma governança interfederativa, de uma instância decisória compartilhada, que seja como uma espécie de um parlamento metropolitano, existe a possibilidade de você criar uma unidade de planejamento e gestão mais contínua, mais permanente, em benefício dos direitos, da concretização dos direitos mais fundamentais da população, de mobilidade, de abastecimento de água, de moradia, né? E também o Estatuto trouxe alguns instrumentos a serem aplicados
para o financiamento dessas ações de integração e de coordenação. Ainda são instrumentos que têm um prazo, não são para serem aplicados de imediato, o principal deles sendo o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem um prazo aí de 3 anos a partir da publicação do Estatuto em janeiro, para ser elaborado, aprovado por lei estadual complementar e dá, então, as diretrizes dessa integração metropolitana em vários sentidos, né? Caso esse plano não seja elaborado em 3 anos, responderão os governadores estaduais por improbidade administrativa ou as autoridades a quem tiverem delegado essa atribuição. Importante ressaltar, né, Tiago, e também nas últimas décadas o Brasil tem percebido aí essa movimentação, né, da população saindo do interior, indo para as grandes cidades, mas também metrópole não significa necessariamente apenas uma capital, né? A gente sabe, por exemplo, Campinas, no interior de São Paulo, uma região metropolitana muito grande, muito maior do que muitas capitais de outros estados brasileiros. Então a gente pensar também nessas diferentes configurações de metrópoles para ser englobado também e responsabilizar em estados como São Paulo, por exemplo. Tem mais de uma metrópole, por exemplo, né? Exato, né? Uma das críticas que foram levantadas ao Estatuto é que, embora ele sirva para ser aplicado em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou até micro-regiões, ele não contempla toda essa diversidade dos arranjos urbanos regionais que você comentou, né? Quer dizer, hoje a experiência brasileira traz formas de articulação entre cidades, entre espaços e regiões, que vai muito além só da região metropolitana, assim prevista na nossa Constituição de 88. Né? Então, o que não pode acontecer certamente é de que a instituição de regiões metropolitanas e agora o paradigma do Estatuto da Metrópole como legislação venha preencher um vácuo que é histórico no nosso país de uma política de desenvolvimento regional efetivamente, né? Isso, de fato, ainda está para ser solucionado e não vai ser certamente o Estatuto que vai dar a resposta completa para isso. Sem dúvida, mas a gente já tendo essa legislação, tendo em vista também o que você apresentou de uma previsão, de uma punição mesmo, né, aos governadores que não implantarem, qual o principal desafio, ou que seria o principal avanço caso a gente consiga implantar em relação ao que está previsto no Estatuto da Metrópole? É a mesma questão do deslocamento, a questão do saneamento, da moradia, ou são todos esses fatores combinados, Tiago? O caminho que a urbanização brasileira seguiu, que foi de uma urbanização bastante segregada, excludente, periférica, como você mesmo mencionou a princípio, trouxe esse conjunto de problemas atrelados a um primeiro, mais central, que é a gestão do uso e ocupação do território, né, do solo urbano. Quer dizer, a dificuldade hoje em termos, seja de mobilidade, né, de acesso dessa população que vive nos municípios periféricos, é a de que os bens, serviços, oportunidades, né, até serviços públicos e equipamentos, né, que o Estado oferece, os melhores hospitais, as melhores escolas, estão muito concentrados nas cidades polo, né? Então, da mesma forma, nós temos o problema da mobilidade que está casado, é indissociável do problema da habitação, que não pode ser resolvido sem a questão do ordenamento territorial, sem que nós consigamos racionalizar essa ocupação do espaço que hoje a política pública, seja de habitação de interesse social, seja... Alô, Tiago, acho que congelou a imagem aqui, a nossa conexão pela internet é muito boa, às vezes, para a gente conseguir ter esse bate-papo diretamente com Curitiba, mas nesse momento falha aqui a nossa conexão pela web. Mas aproveito já e agradeço então ao Tiago Rochino, a gente volta a conversar em outro momento, mas para você de casa ter outras informações sobre o trabalho desenvolvido pela ONG que ele representa, eu mostro aí o site, que é observatoriodasmetrópoles.net, está aí na tela para você conferir e saber mais sobre o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e mais sobre o andamento desse Estatuto da Metrópole, ver aí as melhorias que pode trazer aí para a vida de todos nós.